Olá, Pai seja convosco. Bem-vindo ao capítulo 2 da nossa jornada pela teologia do Antigo Testamento. Se você está chegando agora, não se preocupe, pois sempre há espaço para mais aprendizado e reflexão. Se inscrever no canal é uma excelente maneira de garantir que você não perca nenhum conteúdo valioso. Neste capítulo, exploraremos conceitos fascinantes sobre a teologia no Antigo Testamento. Antes de prosseguirmos, quero ressaltar que o empenho e a dedicação são as chaves para o sucesso nesta caminhada com Cristo. Cada página que viramos, cada reflexão que fazemos nos aproxima mais do entendimento da palavra. Quero incentivá-lo a participar ativamente, seja nos comentários, compartilhando suas reflexões ou fazendo perguntas. O diálogo enriquece nossa jornada e nos permite crescer juntos na fé. Além disso, não deixe de explorar outros temas em nosso canal. Há uma variedade de conteúdos que podem complementar sua compreensão e fortalecer sua relação com Deus. Espero que você aproveite cada momento deste capítulo. Lembre-se, a persistência é a chave, e a recompensa está na compreensão mais profunda da teologia do Antigo Testamento. Sem mais delongas, desejo a todos uma excelente aula. Que este seja um tempo de crescimento espiritual e revelações transformadoras. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar juntos no capítulo 2. Boa aula a todos e que vocês continuem conosco até o final deste vídeo. Explorando a teologia do Antigo Testamento. Vamos nos aprofundar no capítulo 2, explorando aspectos cruciais que moldaram a compreensão teológica no contexto do Antigo Testamento. Ao iniciarmos essa jornada, é essencial compreender a relevância da teologia no âmbito do Antigo Testamento. A teologia do Antigo Testamento não é apenas um estudo abstrato ou distante, ela é a busca profunda por compreender a natureza de Deus, sua relação com a humanidade e os princípios fundamentais que orientam a fé da comunidade que o adora. Neste capítulo, mergulharemos nas diversas formas pelas quais Deus se revela aos homens no Antigo Testamento, desde teofanias visíveis até manifestações mais sutis, como palavras e eventos históricos. A teologia, aqui, não é apenas um exercício acadêmico, é uma tentativa sincera de entender o caráter divino por meio das experiências vividas pelo povo de Israel. Ao explorar as teofanias, perceberemos como Deus escolheu se revelar em momentos cruciais, seja por meio de aparições visíveis, vozes audíveis ou eventos extraordinários. Essas revelações não apenas demonstram seu poder, mas estabelecem uma conexão pessoal entre Deus e a humanidade, proporcionando uma base sólida para a experiência religiosa. Outro ponto central de nosso estudo será a relação entre palavras e história. Como os autores do Antigo Testamento percebiam a importância das palavras de Deus na construção da compreensão teológica? Descobriremos que as palavras não são apenas discursos, são veículos dinâmicos da revelação divina, transmitindo autoridade e poder. A palavra de Deus não é apenas uma mensagem, é a projeção do que está no coração, uma força que ocorre e perdura. Além disso, entenderemos como a história desempenha um papel vital na revelação de Deus. A teologia do Antigo Testamento não é separada da história, ela está intrinsecamente ligada aos eventos, experiências e encontros reveladores que ocorreram ao longo do tempo. A revelação de Deus na história não é descrita por especulações filosóficas, mas sim pelos fatos cotidianos do povo hebreu. Ao refletirmos sobre as palavras, perceberemos que elas desempenham diferentes papéis, desde anúncios de salvação até instruções e palavras cultuais em adoração. A palavra é dinâmica, poderosa, uma força que ocorre e sobrevém a alguém, como um fogo destruidor que permanece para sempre. Por fim, abordaremos como as instituições fundamentais da sociedade judaica, como reino, lei, cultura e educação, estavam baseadas em pressuposições teológicas. A escolha de Israel como povo santo e sacerdotal foi resultado da graça divina, não do mérito humano. Espero que esta introdução desperte em vocês o desejo de mergulhar mais profundamente na teologia do Antigo Testamento. Vamos juntos explorar as riquezas desse capítulo, buscando compreender melhor a natureza divina e fortalecendo nossa fé na jornada com Deus. O mistério do Deus abscôndito, abordagem sobre a ideia de Deus escondido. O conceito do Deus abscôndito. Este termo, que significa Deus escondido ou oculto, tem sido objeto de profunda reflexão por estudiosos, entre eles Vriesen e outros renomados teólogos.
Ao mergulharmos na compreensão desse mistério, somos confrontados com a ideia de um Deus que não se revela de forma direta e imediata. Essa perspectiva desafia nossas concepções convencionais de uma divindade acessível e prontamente compreensível. O Deus abscôndito nos conduz a refletir sobre sua natureza além da nossa capacidade plena de compreensão. Para Vriesen e muitos outros estudiosos, a ideia do Deus abscôndito está enraizada em passagens bíblicas que indicam a transcendência divina. Essa transcendência implica em um Deus que está além da apreensão total da humanidade, que se revela de maneiras veladas e muitas vezes indiretas. Ao abordarmos esse tema, é crucial explorar como os teólogos interpretam a presença desse Deus escondido na história e nas Escrituras. O Deus abscôndito não significa ausência, mas uma presença que transcende nossa capacidade de compreensão plena. Essa abordagem nos leva a reconhecer a humildade diante do divino e a aceitar a limitação intrínseca da nossa compreensão. A reflexão sobre o Deus abscôndito também nos convida a considerar como essa ideia se relaciona com a fé e a busca espiritual. Como lidamos com um Deus que, em sua infinita sabedoria, escolhe se ocultar? Como essa compreensão influencia a nossa busca por significado e propósito na vida? No contexto teológico, podemos conectar o Deus abscôndito com a noção de fé como uma resposta a essa presença velada. A fé, nesse contexto, torna-se uma jornada constante de busca, confiança e entrega, reconhecendo que, embora Deus se esconda, sua presença é real e atuante. Convido a todos para uma reflexão profunda sobre o mistério do Deus abscôndito. Que essa exploração nos conduza a uma compreensão mais rica e matizada da divindade. Que possamos nos aproximar desse Deus que, mesmo escondido, revela-se de maneiras profundas e transformadoras. Análise das aparentes contradições, apresentando-as como antinomias que expressam a complexidade da revelação divina. Essas aparentes contradições têm sido motivo de reflexão para teólogos e estudiosos, e hoje, vamos explorar juntos como elas podem expressar a profunda complexidade da revelação divina. Ao abordarmos as antinomias, estamos nos deparando com verdades aparentemente opostas coexistindo dentro da revelação divina. Essas aparentes contradições desafiam nossa compreensão linear e nos levam a reconhecer que a divindade transcende nossa lógica limitada. Uma das antinomias mais fascinantes é a tensão entre a soberania divina e a liberdade humana. Como conciliar a ideia de um Deus que detém todo o poder e controle com a noção de que os seres humanos têm liberdade de escolha? Essa aparente contradição revela a profundidade da relação entre Deus e a humanidade, uma relação que vai além das nossas categorias simplistas. Outra antinomia significativa se manifesta na dualidade entre a graça divina e a responsabilidade humana. Como conciliamos a ideia de que somos totalmente dependentes da graça de Deus com a responsabilidade de vivermos de acordo com seus ensinamentos? Essa tensão nos leva a uma reflexão sobre a natureza da relação entre o divino e o humano, uma relação marcada por uma interdependência complexa. Essas antinomias não são meramente obstáculos a serem superados, mas convites à contemplação profunda. Ao invés de buscar resolver essas aparentes contradições, somos desafiados a abraçar a complexidade da revelação divina. Em nossa busca por compreender a Deus, somos confrontados com mistérios que transcendem nossa capacidade de plena apreensão. Nesse contexto, a fé se revela como um caminho que abraça as antinomias. Ela nos convida a confiar na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos totalmente sua maneira de agir. A fé nos capacita a viver na tensão entre a graça divina e nossa responsabilidade, reconhecendo que ambas são facetas da jornada espiritual. Portanto, convido a todos para uma profunda reflexão sobre as antinomias na revelação divina. Que possamos abraçar a complexidade, reconhecendo que, em nossa limitação, apenas arranhamos a superfície dos mistérios divinos. Aprofundamento no significado do termo conhecer na relação Deus-homem, destacando a ênfase na comunhão íntima. Vamos no significado mais profundo da palavra conhecer quando se trata da relação entre Deus e o homem. Muitas vezes, limitamos essa palavra a uma compreensão meramente intelectual, mas hoje exploraremos juntos como vai além disso, enfatizando a comunhão íntima. Ao abordarmos o conceito de conhecer a Deus, somos convidados a transcender a mera aquisição de informações sobre Ele. Não se trata apenas de acumular conhecimento intelectual, mas de estabelecer uma conexão profunda e íntima com o divino.
Em muitas passagens das Escrituras, o termo conhecer é utilizado para descrever a relação especial entre Deus e seu povo. Tomemos como exemplo o livro de Gênesis, onde encontramos expressões como Adão conheceu Eva, sua mulher, Gênesis 4.1. Nesse contexto, conhecer não se refere apenas a uma compreensão intelectual, mas a uma união íntima e pessoal. Da mesma forma, ao longo do Antigo Testamento, encontramos diversas passagens que destacam a importância dessa dimensão íntima do conhecimento de Deus. Os salmistas frequentemente expressam o desejo de conhecer a Deus não apenas de maneira cognitiva, mas através de uma experiência viva e pessoal. A ênfase na comunhão íntima na palavra conhecer ressalta a natureza relacional da fé. Conectar-se a Deus vai além de recitar informações teológicas, envolve uma entrega do coração, uma abertura para a experiência transformadora da presença divina. Ao considerarmos essa profundidade de significado, somos desafiados a refletir sobre como buscamos conhecer a Deus em nossa própria jornada espiritual. Estamos satisfeitos com uma compreensão superficial, ou anelamos por uma comunhão mais profunda e pessoal? Que essa reflexão nos inspire a buscar Deus não apenas com nossas mentes, mas com todo o nosso ser. Que possamos nos abrir para a maravilhosa jornada de conhecer a Deus de maneiras que ultrapassem nossa compreensão intelectual, adentrando o terreno sagrado da comunhão íntima. Exploração do significado simbólico nos Salmos e Lamentações quando Deus aparenta esconder-se. Caros irmãos, é com humildade que nos aprofundamos no simbolismo poderoso encontrado nos Salmos e Lamentações quando a imagem de Deus escondendo o seu rosto é evocada. Vamos explorar juntos o significado profundo desse simbolismo e como ele ressoa em nossas próprias jornadas de fé. O ato de Deus esconder o rosto é uma expressão vívida encontrada nas Escrituras, especialmente nos Salmos e Lamentações. Quando nos deparamos com essas passagens, somos confrontados com a angústia e a dor dos salmistas, que sentem a aparente ausência de Deus em momentos de dificuldade. Ao explorarmos esse simbolismo, mergulhamos em um aspecto fundamental da experiência humana, a sensação de se sentir abandonado ou distante de Deus. Os salmistas, com uma honestidade crua, expressam suas emoções diante das adversidades, utilizando a imagem poética de Deus ocultando o seu rosto. Essa metáfora ressoa conosco porque, em diferentes fases de nossas vidas espirituais, todos podemos ter experimentado períodos em que a presença divina parece elusiva. Os salmos, como cânticos da alma humana, nos oferecem um espaço para expressar nossas próprias lutas espirituais. A aparente ocultação do rosto de Deus não implica uma verdadeira ausência. Pelo contrário, ela destaca a complexidade da relação entre o divino e o humano. Em nossa limitada compreensão, podemos interpretar erroneamente a ausência aparente como falta de amor ou cuidado, mas os salmos nos ensinam que Deus está presente mesmo quando não o sentimos. Ao refletirmos sobre essa rica metáfora, somos desafiados a considerar como reagimos em nossos próprios momentos de deserto espiritual. Será que permitimos que a aparente ausência de Deus nos afaste, ou buscamos, como salmistas, expressar nossas emoções diante dele? Que esta exploração do simbolismo de Deus escondendo o rosto nos conduza a uma compreensão mais profunda da nossa jornada espiritual. Que possamos encontrar conforto na honestidade das Escrituras e aprender a confiar na presença constante de Deus, mesmo nos momentos de silêncio aparente. Perspectiva de B.W. Anderson sobre a natureza limitada da revelação divina, focando em eventos específicos como meio de comunicação divina. Ao abordar a complexa questão da revelação divina, a perspectiva intrigante de B.W. Anderson lança luz sobre a natureza limitada desse processo, concentrando-se em eventos específicos como meio de comunicação divina. Permitam-me guiar vocês por essa exploração fascinante. Anderson nos desafia a repensar nossa compreensão da revelação divina, destacando que Deus escolhe se comunicar através de eventos específicos na história. Em vez de uma revelação contínua e abrangente, Anderson sugere que Deus escolhe manifestar sua vontade e presença por meio de momentos distintos e significativos. Essa abordagem enfatiza a singularidade de certos eventos na história, nos quais Deus se revela de maneira única. Esses eventos tornam-se pontos focais nos quais a divindade interage de maneira especial com a humanidade. Em vez de uma revelação constante, Anderson destaca a natureza seletiva e pontual dessa comunicação divina. Ao considerarmos essa perspectiva, somos desafiados a examinar como percebemos e interpretamos esses eventos específicos.
A história registrada nas Escrituras, repleta de momentos como o Êxodo, a entrega dos 10 mandamentos e outros eventos cruciais, torna-se uma tapeçaria na qual Deus tece sua revelação. A abordagem de Anderson nos convida a apreciar a profundidade e a intencionalidade por trás de cada evento revelador. Cada narrativa bíblica específica se torna um veículo através do qual Deus escolhe revelar sua natureza e propósito. Isso nos desafia a considerar como esses eventos continuam a ressoar em nossas vidas e na compreensão da fé. Assim, mergulhamos nesse entendimento da revelação divina, onde a limitação não é uma restrição, mas sim um meio pelo qual Deus escolhe se comunicar conosco. Que possamos apreciar a riqueza desses eventos específicos, reconhecendo neles os traços da presença divina. Agradeço a todos por se juntarem a mim nesta jornada de reflexão e descoberta. Reconhecimento da relevância fundamental dos eventos históricos na teologia do Antigo Testamento. Irmãos, gostaria de conduzi-los por uma reflexão profunda sobre a importância incontestável dos eventos históricos na formação da teologia do Antigo Testamento. Neste ponto crucial da nossa jornada teológica, vamos explorar como esses eventos se tornam verdadeiros pilares que sustentam toda a estrutura da nossa compreensão da fé. O Antigo Testamento é uma rica narrativa de eventos significativos, momentos-chave nos quais Deus escolheu se manifestar de maneira extraordinária. Esses eventos não são meramente registros históricos, mas fundamentos sobre os quais se constrói a teologia que molda nossa compreensão do divino. Ao reconhecermos a importância desses eventos, somos desafiados a ir além de uma visão superficial da história e a enxergar nela um veículo divinamente ordenado de revelação. Cada êxodo, cada aliança estabelecida, cada milagre operado, torna-se uma peça vital na construção do conhecimento sobre Deus. A teologia do Antigo Testamento não é um conjunto abstrato de doutrinas, mas uma resposta fiel aos eventos concretos nos quais Deus interveio na história do seu povo. Esses eventos moldam não apenas a compreensão intelectual, mas também a experiência espiritual de quem busca conhecer a divindade. Assim, convido vocês a considerarem como a teologia do Antigo Testamento se entrelaça com os eventos históricos. Essa interconexão não apenas valida a fé, mas também nos desafia a viver de acordo com os princípios revelados nesses momentos cruciais. Vamos explorar juntos como os eventos históricos não são apenas testemunhos do passado, mas guias para o presente e fundamentos para o futuro da nossa jornada espiritual. Agradeço por se unirem a mim nesta reflexão profunda sobre a essência dos eventos históricos como pilares inabaláveis da teologia do Antigo Testamento. Exploração da interconexão entre conceitos teológicos e eventos históricos, ressaltando a importância dessa relação na teologia veterotestamentária. Quero guiá-los por uma reflexão profunda sobre a relação intrínseca entre as palavras e a história. Esta conexão vital não apenas enriquece nossa compreensão teológica, mas também revela a dinâmica entre a palavra revelada e os eventos concretos que marcaram a história do povo de Deus. As palavras não são meros veículos de informação, são instrumentos divinos que moldam a narrativa da história sagrada. Cada vez que lemos a palavra do Senhor veio-a. Somos transportados para um encontro entre o divino e o humano, onde a revelação transcende o meramente conceitual e se torna parte integrante dos eventos históricos. Ao explorar a teologia do Antigo Testamento, somos desafiados a não separar as palavras das ações de Deus na história. É na interseção entre as palavras pronunciadas e os eventos que encontramos o verdadeiro tecido da compreensão teológica. Deus não apenas falou, ele agiu na história, e suas ações foram registradas como uma testemunha viva do seu compromisso com a humanidade. Cada palavra divina, seja ela uma proclamação de salvação, uma instrução ou diretriz, ou uma palavra cultual em adoração, não é apenas uma expressão de conceitos abstratos. São instruções para a vida, promessas cumpridas, advertências amorosas e bênçãos derramadas sobre seu povo. As palavras, assim, ganham vida na tapeçaria colorida da história. A teologia do Antigo Testamento nos ensina que a revelação divina não é estática, ela flui dinamicamente nos eventos da história. A palavra de Deus é como um fio condutor que liga os eventos, dando-lhe significado e direção. Sem a palavra, os eventos podem ser cegos, sem os eventos, as palavras podem ser vazias.
Ao compreendermos essa interconexão vital, somos instigados a mergulhar mais profundamente nas narrativas do Antigo Testamento, buscando não apenas entender teologicamente, mas também experimentar a vitalidade da palavra que se torna carne nos eventos da história sagrada. Portanto, convido vocês a explorarem junto comigo essa conexão vital entre palavras e história na teologia veterotestamentária. Que possamos descobrir, nos registros antigos, a pulsante vida da palavra de Deus entrelaçada nos eventos que moldaram a fé do povo de Deus. Origem histórica de Israel, chave interpretativa. Neste ponto da nossa exploração na teologia do Antigo Testamento, devo compartilhar uma perspectiva que considero crucial para nossa compreensão, a interpretação da origem histórica de Israel como a chave mestra para desvendar os enigmas da história religiosa. Ao adentrarmos as páginas do Antigo Testamento, percebemos que os escritores bíblicos não apenas registraram eventos, eles teceram uma narrativa rica, fundamentada na origem histórica singular de Israel como o povo escolhido por Deus. Cada relato, cada mandamento e cada profecia tem raízes profundas na experiência dos pais ou patriarcas e na época da opressão no Egito. A teologia do Antigo Testamento nos instiga a reconhecer que a religião de Israel não surge de especulações filosóficas ou inventivas fábulas, mas sim das experiências reais do povo hebreu. Quando lemos sobre Moisés guiando seu povo, vemos não apenas uma narrativa, mas a orientação e o poder do Senhor entrelaçados nos eventos cotidianos. Nelson Kilp, renomado estudioso, nos guia por passagens reveladoras, como o Salmo 136, um canto de louvor e agradecimento da comunidade. Este salmo, com sua liturgia responsiva, destaca os feitos de Javé, conectando o passado distante ao presente. As experiências iniciais, decisivas e fundamentais ocorrem na época dos patriarcas e na opressão no Egito, antes mesmo da sedentarização do povo na Palestina. Em Deuteronômio 26.5 a 11, o agricultor israelita expressa sua fé diante do sacerdote ao apresentar as primícias. Essa prática ritual não é apenas uma formalidade, é uma confissão da continuidade do mesmo Deus nas diversas épocas da história. O Deus que libertou do Egito é o mesmo que dá os frutos da terra nos dias de hoje. A interpretação da origem histórica fornece aos escritores bíblicos a chave para entender não apenas sua própria história, mas também a criação do mundo. Assim, somos desafiados a ler cada passagem à luz da experiência dos patriarcas e da trajetória única do povo de Israel. Neste capítulo, ao discutirmos a interpretação da origem histórica de Israel, somos conduzidos a perceber que, para entender a teologia do Antigo Testamento, precisamos mergulhar nas águas profundas da história sagrada, reconhecendo que cada palavra e cada evento são partes inseparáveis de uma narrativa divinamente entrelaçada. Agradeço por se juntarem a mim nesta jornada de descoberta e reflexão. Religião como parte integrante da vida. Quando me aprofundo nas reflexões iniciais sobre a religião no Antigo Testamento, uma clareza emerge. Para os escritores sagrados, a religião não era uma esfera separada, um conjunto de rituais isolados do cotidiano. Ao contrário, ela se entranhava em todos os aspectos da vida, tornando-se uma parte inseparável das experiências e da existência do povo. Nos relatos bíblicos, Deus não é retratado como um ser distante, isolado dos problemas humanos. Pelo contrário, ele é representado como participante ativo no drama da vida. Os atos redentores de Deus não são eventos isolados, mas são entrelaçados nas complexidades do dia a dia do povo hebreu. O êxodo, a libertação dos israelitas do Egito, e a formação de sua identidade nacional são eventos fundamentais que se entrelaçam com a vida cotidiana. Os autores do Antigo Testamento não apenas reconhecem a mão de Deus na história, mas também buscam entender o propósito divino nas atividades diárias do Senhor. A religião, para eles, não é um conjunto de doutrinas teológicas abstratas, mas sim uma resposta à comunicação viva com o Deus que toma a iniciativa. Quando observamos a celebração da Páscoa, compreendemos que não é apenas um ritual, é um memorial de libertação, uma prática incorporada à vida do povo. Suas doutrinas teológicas nascem das comunicações reais com o Senhor. A escolha de Israel como povo santo e sacerdotal não é baseada em méritos, mas na graça imerecida de Javé. Nelson Kilp destaca o Salmo 136 como uma mostra da compreensão de Israel sobre sua fé. Esse salmo, um cântico de louvor e agradecimento, destaca os feitos de Javé,
lembrando os eventos marcantes da história do povo. A comunidade responde de forma responsiva, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, vemos a continuidade do mesmo Deus ao longo das diversas épocas da história. Ao explorar textos como Deuteronômio 26.5 a 11, percebemos que a fé do agricultor israelita, ao apresentar as primícias ao sacerdote, não é apenas um ato cerimonial. É uma confissão da fé em Javé, onde o agricultor reconhece a continuidade do Deus da história passada, que também proveu os frutos da terra nos dias de hoje. Concluímos que, para os escritores do Antigo Testamento, a religião não era uma atividade separada, mas uma parte integral de suas vidas. Eles nos convidam a enxergar a fé não como um conjunto de rituais desvinculados, mas como uma resposta contínua à presença ativa de Deus nas complexidades da existência diária. A religião, assim entendida, não é um mero apêndice, mas o próprio tecido da vida. Agradeço por compartilhar essas reflexões iniciais comigo enquanto continuamos explorando as riquezas da teologia do Antigo Testamento. Salmo 136, Fé ao longo da história. Ao adentrar nos versículos do Salmo 136, sou envolvido por uma atmosfera de louvor e agradecimento que ecoa através das páginas da história de Israel. Este salmo não é apenas uma composição lírica, mas um testemunho vibrante da fé do povo ao longo de sua jornada. O Salmo 136 assume a forma de um cântico de louvor responsivo, onde o líder entoa a primeira metade de cada verso, relembrando os feitos grandiosos de Javé, e a comunidade responde em uníssono, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada verso é um elo na corrente da história, conectando o povo de Israel ao seu Deus que é eternamente misericordioso. Inicia-se com uma declaração ousada: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Essa bondade divina é então proclamada através de uma série de eventos marcantes. Desde a criação, passando pelo êxodo do Egito, a travessia do deserto, a conquista da terra prometida e a libertação de inimigos, o Salmo 136 funciona como um memorial litúrgico que se estende desde o passado mais remoto até o presente dos adoradores. O versículo 25 destaca a provisão divina: Javé é aquele que dá pão a toda a carne. Aqui, a fé se manifesta não apenas nos momentos grandiosos, mas também na sustentação diária. A continuidade do Deus que fornece alimento ressalta a relação atemporal entre o Criador e suas criaturas. Ao mergulhar nesse cântico, percebo que o salmista não apenas recorda eventos históricos, mas reconhece a constância do caráter divino ao longo do tempo. O uso repetido da frase "porque a sua misericórdia dura para sempre" não é apenas uma fórmula litúrgica, mas uma expressão profunda de confiança na fidelidade inabalável de Deus. Este salmo se torna, assim, um espelho da jornada espiritual de Israel. Cada palavra ressoa como um eco das experiências vividas, uma resposta de fé que transcende os altos e baixos da história. É uma afirmação de que, independentemente das circunstâncias, a misericórdia de Deus permanece constante. Essa análise do Salmo 136 não é apenas uma incursão nos versículos, mas uma imersão na teologia viva do povo de Israel. É um convite para contemplar a fé não como uma abstração teológica, mas como uma narrativa viva entrelaçada nos eventos concretos que moldaram a identidade de Israel. Ao finalizar essa reflexão sobre o Salmo 136, sinto-me conectado não apenas a um texto antigo, mas a uma tradição de fé resiliente. Agradeço por compartilhar essa jornada de descoberta comigo e espero que, ao explorar esses versículos, você também encontre a força e a inspiração que a fé ao longo da história de Israel proporciona. Que possamos continuar aprofundando nossa compreensão desses tesouros teológicos que ecoam através dos séculos. Uma profunda exploração da cultura de gratidão em Israel, destacando a impactante repetição de "porque a sua misericórdia dura para sempre" no Salmo 136. Ao nos debruçarmos sobre a riqueza espiritual contida no Salmo 136, somos imediatamente imersos em uma cultura que transcende o tempo, a cultura da gratidão em Israel. Este título, Cultura da Gratidão, Lições do Salmo 136, reflete uma jornada profunda de compreensão sobre como a gratidão se tornou uma parte intrínseca da identidade espiritual do povo de Israel. A ênfase primordial recai na repetição poderosa da frase "porque a sua misericórdia dura para sempre". Não é apenas uma expressão litúrgica, mas um mantra que ecoou através dos séculos. Minha exploração começa desvendando o significado dessa repetição, indo além de uma mera frase,
tornando-se um pilar espiritual. A cultura de gratidão em Israel não é um reflexo condicional, ligado apenas aos momentos de triunfo. Pelo contrário, é uma resposta contínua à compreensão da misericórdia duradoura de Deus. Ao conduzir a análise, destaco como cada repetição é um ato de renovação dessa compreensão, uma reafirmação coletiva da presença constante e amorosa de Deus. A palavra misericórdia se torna um ponto focal na exploração. Não é uma misericórdia transitória, mas uma qualidade eterna que permeia as narrativas fundamentais de Israel, desde a criação até os momentos de libertação. Aqui, a narrativa se transforma em uma lição viva, convidando a comunidade a internalizar essa verdade. Ao compartilhar essas lições, não estou apenas oferecendo uma análise acadêmica, estou convidando os ouvintes a se envolverem ativamente na cultura da gratidão. Esta não é uma cultura estática, é dinâmica, exigindo participação ativa. A repetição no Salmo 136 não é apenas uma tradição, é um convite para que cada indivíduo se torne parte da narrativa espiritual de Israel. Finalmente, esse título é um convite à ação. Ao explorar as lições do Salmo 136, convido todos a incorporarem essa cultura de gratidão em suas próprias vidas. A cultura da gratidão não é apenas um aspecto histórico, é uma força viva que pode transformar nossa compreensão de Deus e, por extensão, nossa própria jornada espiritual. Ao compartilhar essas reflexões, espero inspirar uma geração a adotar uma mentalidade de gratidão, não apenas como um ato momentâneo, mas como um estilo de vida. Que cada repetição de porque a sua misericórdia dura para sempre nos lembre não apenas da história de Israel, mas da temporalidade da misericórdia divina em nossas vidas. Moisés, mensageiro e profeta. Ao nos aprofundarmos na figura monumental de Moisés, somos levados a uma narrativa única de mensagens divinas e profecias que transcendem as eras. Este título, Moisés, mensageiro e profeta, busca iluminar o papel crucial que Moisés desempenhou na condução e formação do povo de Israel. Moisés emerge como um mensageiro, um intermediário escolhido por Deus para comunicar sua vontade ao povo. A narrativa começa com o chamado de Moisés na sarça ardente, um momento de revelação divina que transcende a compreensão humana. Exploro como esse encontro singular não apenas marcou o início da missão de Moisés, mas também moldou sua identidade como mensageiro de Deus. Ao longo da narrativa, destaco o aspecto profético de Moisés. Ele não é apenas um porta-voz de leis e mandamentos, mas um profeta que interpreta a vontade divina para o povo. Suas palavras não são apenas instruções, são veículos de revelação, lançando luz sobre o propósito de Deus na história de Israel. A ênfase recai sobre o papel formativo de Moisés na construção da identidade de Israel como povo santo e sacerdotal. Sua liderança não é apenas política, é profundamente espiritual. Exploro como Moisés guiou o povo através de desafios e triunfos, sempre apontando para a centralidade da relação deles com Deus. Cada passo de Moisés é uma lição, uma revelação que molda não apenas o povo de Israel, mas também minha compreensão sobre a natureza da comunicação divina. Moisés não é apenas um personagem bíblico distante, é um guia espiritual que continua a inspirar. Ao final, este título não é apenas uma exploração acadêmica, é um convite para contemplar a figura de Moisés como um exemplo vivo de obediência e comunhão com Deus. Ao entender o papel de Moisés como mensageiro e profeta, espero que cada ouvinte se sinta desafiado a refletir sobre sua própria disposição para ser um canal da mensagem divina em suas vidas. Assim, Moisés, mensageiro e profeta é uma jornada de descoberta, uma reflexão sobre como uma figura histórica pode transcender o tempo e se tornar uma fonte perene de inspiração espiritual. Escolha de Israel, graça, não mérito. Neste capítulo emocionante, mergulho nas águas da escolha divina que moldou Israel como um povo separado e santo. O título, Escolha de Israel, graça, não mérito, convido os ouvintes a explorar a profundidade dessa seleção divina e a compreender que a condição de povo santo não foi conquistada, mas graciosamente concedida. Compartilho minha experiência de navegar por essas páginas teológicas que revelam a surpreendente escolha de Israel. Cada palavra se desenrola como um presente divino, destacando que a eleição de Israel não é uma recompensa por méritos, mas uma expressão pura da graça de Deus. Exploro os momentos críticos em que Deus, através de mensagens e intervenções miraculosas, anunciou sua escolha de Israel como seu povo especial.
Esta não é uma escolha baseada em características excepcionais de Israel, é uma decisão divina que transcende a lógica humana, uma demonstração inigualável de amor e misericórdia. Ao discutir a graça como alicerce da escolha, destaco como essa perspectiva transforma não apenas a história de Israel, mas também minha compreensão sobre a relação entre Deus e seu povo. Cada passagem revela a graça como um fio condutor, tecendo a narrativa sagrada em uma tapeçaria de redenção. Enquanto avançamos por essa jornada, convido os ouvintes a refletirem sobre a natureza da graça em suas próprias vidas. O título não é apenas um exame teológico, é um convite para reconhecermos que nossa escolha por Deus também é um ato de sua graça, não uma recompensa por nossos esforços. Ao encerrar, deixo claro que essa compreensão da escolha de Israel como um ato gracioso é crucial para a teologia do Antigo Testamento. Cada página é uma revelação da persistente fidelidade de Deus a seu povo, uma fidelidade que vai além das limitações humanas. Assim, escolha de Israel, graça, não mérito é mais do que um estudo teológico, é uma viagem espiritual que convida cada ouvinte a contemplar a insondável graça de Deus, uma graça que continua a se desdobrar através das eras. Fé nas experiências, a resposta de Israel. Ao adentrar o capítulo que trata da fé nas experiências, a resposta de Israel, convido os ouvintes a explorarem junto comigo as páginas que revelam como as experiências vividas pelo povo de Israel tornaram-se pilares fundamentais para a sua fé. Compartilho minha jornada ao entender como cada experiência registrada na história de Israel foi muito mais do que um simples relato, foi uma resposta tangível à fé do povo na orientação divina. Ao analisar essas experiências, mergulho na compreensão de como os eventos miraculosos, as intervenções divinas e os momentos de libertação foram pontos-chave na validação da fé israelita. Exploro as passagens que narram desde o êxodo do poder do Egito até a formação da vida nacional, destacando como os autores do Antigo Testamento reconheceram a mão de Deus entrelaçada em cada aspecto de sua história. Cada ato redentor foi como um selo divino, confirmando que a fé do povo não era vã, mas firmemente alicerçada nas experiências reveladoras de Deus. A narrativa se desenrola, mostrando como a libertação dos israelitas, as jornadas pelo deserto e a conquista da terra prometida foram eventos que não apenas moldaram a nação, mas também fortaleceram a relação entre Deus e seu povo. Ao trazer à tona a celebração da Páscoa como memorial da libertação, destaco como os israelitas se apegavam a essas experiências como lembranças vivas de uma fé validada. Ao explorar a resposta de Israel às experiências com o Senhor, incentivo os ouvintes a refletirem sobre suas próprias jornadas de fé. Como essas experiências moldam nossa compreensão de Deus? Como elas fortalecem nossa confiança em sua orientação? Encerro o diálogo destacando que este não é apenas um mergulho na história de Israel, mas um convite para que cada um considere suas próprias experiências com Deus como fundamentais para sua fé. Fé nas experiências. A resposta de Israel não é apenas um capítulo teológico, mas um chamado para que cada ouvinte reflita sobre como as experiências com o Senhor continuam a validar e reforçar nossa fé nos dias de hoje. Uma jornada pela confissão de fé do agricultor israelita em Deuteronômio 26. Neste capítulo, convido vocês a explorarem junto comigo o significado profundo por trás da confissão de fé do agricultor israelita, conforme registrado em Deuteronômio 26. Sob a perspectiva singular, embarcamos numa jornada para compreender a riqueza espiritual contida nas palavras desse agricultor dedicado. Ao adentrar o texto sagrado, nos deparamos com a instrução de que, ao colher as primícias da sua plantação, o agricultor deveria apresentá-las ao sacerdote no lugar que Javé, teu Deus, escolheu para aí fazer habitar o seu nome. Esse ato simples se revela como muito mais do que uma oferta, é uma confissão de fé em Javé, o Deus de Israel. Compartilho a emoção de cada agricultor ao realizar esse ritual significativo. Cada cesto de primícias torna-se um testemunho eloquente da dependência do povo de Israel em Deus, destacando a relação única entre a terra, o agricultor e o Senhor. Analiso a confissão feita pelo agricultor, destacando como ela não é apenas uma formalidade, mas uma expressão genuína de fé. O agricultor reconhece a fidelidade de Deus ao longo da história de Israel, desde os dias dos patriarcas até a libertação do Egito e a condução à terra prometida. Essa confissão é uma declaração pública da fé inabalável no Deus que guia, sustenta e abençoa.
Convido os ouvintes a imaginarem a cena, a sentir a devoção presente na entrega das primícias e a refletirem sobre como essa confissão transcende o contexto histórico, tornando-se uma lição intemporal sobre gratidão e dependência divina. Ao mergulhar na confissão do agricultor em Deuteronômio 26, exploramos não apenas um ritual antigo, mas um ato sagrado que ecoa através dos séculos. Cada palavra proferida por esse agricultor ressoa como um testemunho eterno da fé viva e do reconhecimento da soberania de Javé. Encerro a exploração desta passagem bíblica, ressaltando como a confissão do agricultor se torna um convite para que cada um de nós examine sua própria jornada de fé. Como nossas vidas refletem essa mesma confiança e gratidão em Deus? Como nossas ações diárias podem se tornar expressões tangíveis de uma fé profunda e consciente? Deuteronômio 26. A confissão do agricultor não é apenas uma análise teológica, mas uma imersão na espiritualidade do cotidiano, convidando cada ouvinte a considerar como suas próprias confissões de fé podem se tornar um louvor contínuo ao Deus que provê e sustenta. Uma profunda reflexão sobre a conexão eterna entre passado distante e presente no Salmo 136. Neste capítulo, conduzo vocês por uma jornada de contemplação sobre a incrível continuidade da ação divina, conforme revelada no Salmo 136. Em primeira pessoa, compartilho a maravilha que é perceber a conexão viva entre o passado distante e o presente, expressa de maneira única neste cântico de louvor. Ao adentrarmos no Salmo 136, destaco como cada verso nos leva a uma viagem através do tempo, recordando os feitos poderosos de Deus desde a criação até os eventos específicos na história de Israel. Expresso a admiração diante da capacidade do salmista de enxergar além dos séculos, reconhecendo a mão constante de Deus guiando o seu povo. Compartilho a emoção de perceber que, embora os eventos mencionados no Salmo 136 estejam enraizados em eras passadas, sua relevância transcende o tempo. Cada ato divino, desde a libertação do Egito até a concessão da terra prometida, é apresentado como um testemunho atemporal da fidelidade de Deus. Na narrativa singular, destaco a habilidade do salmista em unir o passado distante com a realidade presente. Cada repetição da frase "porque a sua misericórdia dura para sempre" não é apenas um refrão, mas uma afirmação profunda de que o Deus que agiu no passado continua a manifestar sua misericórdia no presente. Ao explorar essa conexão entre épocas diversas, convido os ouvintes a refletirem sobre como a compreensão da continuidade divina pode transformar nossa perspectiva sobre os desafios atuais. A promessa de uma misericórdia duradoura se torna não apenas um elemento do passado, mas uma âncora para a esperança no presente. Encerro essa reflexão destacando como o Salmo 136 se torna um lembrete poderoso de que, independentemente das mudanças no cenário histórico, a natureza eterna de Deus permanece inalterada. Cada palavra do Salmo ressoa como um convite para confiar na fidelidade de Deus, que transcende as limitações temporais. Continuidade divina. Passado e presente não é apenas uma exploração teológica, é um convite para contemplar a eternidade de Deus em meio às complexidades do nosso tempo. Cada verso do Salmo 136 ecoa como um testemunho vivo da misericórdia que se estende ao longo das eras, conectando passado, presente e futuro numa harmonia divina. Uma profunda imersão na influência vital das experiências religiosas iniciais na teologia de Israel. Convido vocês a mergulharem nas raízes da fé de Israel através do prisma das experiências religiosas iniciais. Compartilhando meu entendimento em primeira pessoa, destaco como essas experiências moldaram não apenas o pensamento teológico, mas também a identidade e o relacionamento do povo com o divino. Ao narrar essa jornada, expresso a importância de reconhecer que, para os escritores do Antigo Testamento, a religião não era uma entidade separada da vida cotidiana. Deus estava intrinsecamente entrelaçado nas experiências do povo, participando ativamente nas complexidades do drama humano. Destaco como, para os autores do Antigo Testamento, as intervenções redentoras de Deus eram frequentemente testemunhadas no cenário comum da vida. A libertação do jugo do Egito, o êxodo e a formação da identidade nacional eram eventos que ecoavam nas tradições de Israel, solidificando-se como marcos inegáveis. Em uma narrativa envolvente, exploro como essas experiências foram não apenas relembradas, mas incorporadas nas doutrinas teológicas do povo. A compreensão da mão divina na história nacional não era apenas um exercício intelectual, mas uma resposta viva às comunicações de Deus.
Ao discutir o Salmo 136, destaco como a cultura da gratidão em Israel se tornou uma expressão tangível dessas experiências. A repetição enfática porque a sua misericórdia dura para sempre não era uma mera formalidade, mas uma resposta enraizada na gratidão pelas experiências transformadoras com o Senhor. Envolvo os ouvintes na reflexão sobre como essas experiências religiosas iniciais eram a base sobre a qual as doutrinas teológicas foram construídas. Os autores bíblicos, ao reconhecerem a mão de Deus em sua história, buscaram entender o propósito divino em suas atividades. Encerro essa jornada destacando como, para os escritores do Antigo Testamento, a religião não era apenas uma esfera de especulações filosóficas, mas uma resposta prática ao Deus pessoal que se revelava nas experiências diárias. Essa compreensão moldou não apenas a teologia, mas a própria identidade do povo de Israel. Experiências iniciais, fundamentos da fé não é apenas uma análise teológica, é uma imersão nas águas profundas da fé moldada pelas experiências reais com o divino. A narrativa em primeira pessoa convida os ouvintes a refletirem sobre como suas próprias experiências podem se tornar fundamentos sólidos para uma fé vibrante e transformadora. Revelando as essências do capítulo 2 com uma perspectiva profunda e pessoal. Ao chegar ao final do capítulo 2, permitam-me compartilhar convosco uma síntese envolvente das principais ideias que exploramos até aqui. Nesta conclusão, deixo transparecer minha perspectiva pessoal, guiando-vos por uma compreensão mais profunda da teologia do Antigo Testamento. Começo destacando como mergulhamos nas complexidades da fé israelita, onde a religião não era um mero conjunto de rituais, mas uma força vital que permeava todas as experiências. Deus, longe de ser um observador distante, estava profundamente imerso nos dramas da vida cotidiana do povo hebreu. Cada ato redentor de Deus era entrelaçado nas histórias do dia a dia, e os escritores do Antigo Testamento viam a mão divina em cada capítulo de sua história. Juntos, exploramos o conceito de Deus abscôndito, desvendando o mistério de um Deus que se esconde para ser buscado. Discutimos as antinomias na revelação divina, percebendo que as aparentes contradições são na verdade expressões da complexidade do divino. Em um mergulho profundo, refletimos sobre o significado de conhecer a Deus, indo além da compreensão intelectual e alcançando a essência da comunhão íntima. Abordamos a natureza limitada da revelação divina, conforme proposto por B. W. Anderson, focalizando eventos específicos como meio de comunicação divina. Reconhecemos a importância fundamental dos eventos históricos como pilares da teologia, compreendendo que a fé de Israel estava enraizada nessas experiências marcantes. Em seguida, destacamos a conexão vital entre palavras e história, revelando como os conceitos teológicos e os eventos históricos estão entrelaçados no Antigo Testamento. Exploramos a interpretação da origem histórica de Israel como a chave mestra para entender a história, desvendando a narrativa dos profetas que moldaram a compreensão do povo sobre seu papel na história divina. Refletimos sobre a religião como parte integrante da vida, seguindo os escritores do Antigo Testamento em sua percepção de que a fé permeia todas as experiências. Analisamos o Salmo 136 como uma expressão viva da fé ao longo da história de Israel, revelando uma cultura de gratidão profundamente enraizada. Ao abordar Moisés como mensageiro e profeta, exploramos como a escolha de Israel estava enraizada na graça divina, não nos méritos próprios. Destacamos como as experiências subsequentes com Deus justificaram a fé do povo de Israel, formando a base sólida de sua devoção. No contexto da confissão do agricultor em Deuteronômio 26, iluminamos como as práticas religiosas se entrelaçavam com a vida cotidiana, tornando a fé uma experiência tangível. Concluímos com uma análise profunda da continuidade divina, percebendo como o Deus do passado permanece presente nos eventos atuais. Ao desvendar estas complexidades, prepara o terreno para uma compreensão mais profunda da teologia do Antigo Testamento. Esta não é apenas uma jornada intelectual, mas uma exploração das profundezas da fé, convidando-vos a contemplar o divino nas intricadas histórias do povo de Israel. Abrace esta conclusão como um convite para mergulhar mais fundo na riqueza teológica do Antigo Testamento. Vamos para o questionário para melhor fixação do capítulo 2. Pergunta 1. Qual é o significado da palavra hebreu? Resposta. A palavra hebreu significa de além do rio. Essa designação era usada para identificar o povo que habitava a região além do rio Jordão. Pergunta 2.
Qual o método fundado por René Descartes? Resposta. O método fundado por René Descartes é o método da dúvida. Descartes propôs uma abordagem cética, na qual se duvida de tudo até encontrar verdades indubitáveis. Pergunta 3. Qual a ferramenta utilizada pelos autores da Bíblia para explicar Deus? Resposta. Os autores da Bíblia utilizavam a ferramenta da fé para explicar Deus. A compreensão de Deus estava enraizada na fé, nas experiências religiosas e na confiança nas revelações divinas. Pergunta 4. As instituições fundamentais da sociedade judaica, tais como reino, lei, cultura, estrutura social e educação, estavam todas baseadas em pressuposições. Resposta. As instituições fundamentais da sociedade judaica, tais como reino, lei, cultura, estrutura social e educação, estavam todas baseadas em pressuposições patriarcais. Isso significa que a estrutura e organização dessas instituições refletiam fortemente a influência e autoridade dos patriarcas, líderes familiares que desempenhavam um papel crucial na tomada de decisões e na orientação da comunidade. A herança, a linhagem e a liderança patriarcal eram elementos essenciais na estrutura social judaica. Pergunta 5. Qual o significado da expressão Deus abscôndito? Resposta. A expressão Deus abscôndito sugere a ideia de que Deus se revela de maneira parcial ou oculta. Este termo reflete a compreensão de que, embora Deus tenha se revelado em parte aos seres humanos, sua completa natureza e entendimento permanecem além da compreensão plena da humanidade. A revelação divina é progressiva e, portanto, o conhecimento sobre Deus é limitado, permitindo apenas uma visão parcial de sua grandeza e sabedoria. Essa perspectiva destaca a humildade humana diante da vastidão e mistério divinos, incentivando uma postura de busca constante pela compreensão mais profunda e pela busca contínua da presença divina em meio à limitação do entendimento humano. Pergunta 6. Qual o significado da expressão teofania? Resposta. O termo teofania é um conceito de cunho teológico que significa a aparição de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. O capítulo 2 da obra Teologia do Antigo Testamento explora diversos aspectos fundamentais relacionados à revelação de Deus e aos meios pelos quais essa revelação se manifesta ao longo da narrativa bíblica. O autor mergulha nas complexidades teológicas presentes no Antigo Testamento, oferecendo insights sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade, os métodos pelos quais Deus se revela e a importância da história na compreensão da teologia veterotestamentária. O texto inicia destacando a frequente referência ao Deus abscôndito no Antigo Testamento, evidenciando a ideia de que Deus muitas vezes oculta sua face, olhos e ouvidos. Essa noção é explorada em diversos versículos, como Deuteronômio 31.17, Salmos 10.11 e Isaías 45.15, estabelecendo uma base para a reflexão sobre a natureza da revelação divina. Friesen, citado no texto, sugere que a substância de Deus permanece oculta, e o conhecimento de Deus não implica uma compreensão completa de sua natureza. O capítulo aborda as aparentes contradições ou antinomias presentes nessas declarações sobre a revelação divina. Moisés, ao pedir para ver a glória de Deus, recebe uma resposta paradoxal, afirmando que o homem não pode ver a face de Deus e viver, Êxodo 33.20. Essas aparentes contradições são interpretadas como antinomias, expressando a complexidade da relação entre Deus e o homem. B. W. Anderson, citado no capítulo, destaca a pressuposição de que Deus está oculto à vista do homem, e a revelação ocorre quando Deus se desvela. A ideia central é que Deus se revela, mas sua total visibilidade ou compreensão permanece inatingível para a mente humana finita. A reflexão sobre o conhecimento de Deus no Antigo Testamento destaca a impossibilidade de desvendar todos os mistérios de sua natureza. O livro de Jó questiona se é possível descobrir as coisas profundas de Deus, Jó 11.7, e Deuteronômio 29.29 destaca a existência de coisas encobertas pertencentes ao Senhor. A limitação do entendimento humano é reconhecida, sugerindo que a fé e a comunhão com Deus são possíveis, mesmo sem compreender todos os segredos divinos. Muitas das passagens que mencionam Deus escondendo o rosto estão nos lamentos presentes nos Salmos e Lamentações, onde a aparente ausência de resposta divina é tema recorrente. O salmista, em Salmos 44.24, questiona por que Deus esconde sua face diante da miséria e opressão de Israel.
O texto explora o conceito de conhecer a Deus no Antigo Testamento, destacando que esse conhecimento vai além da compreensão racional. No Et, conhecer significa ter uma comunhão íntima com Deus, uma familiaridade profunda, indo além da mera análise intelectual. Von Rade e Crabtree são citados para enfatizar que o conhecimento de Deus implica compromisso, confiança e obediência à sua vontade. O capítulo segue discutindo os meios de revelação no Antigo Testamento. Deus se revela de várias formas, incluindo encontros inteligentes, estudo da natureza, atividade direta, consciência, experiência, providência, profecia, milagre e até mesmo em sonhos e meditações. A teofania, ou a aparição de Deus, é explorada, destacando manifestações visíveis e auditivas ao longo da narrativa bíblica. O autor ressalta a importância da revelação na história, citando G. Ernest Uray, que afirma que a teologia bíblica é um recital confessional dos atos redentores de Deus na história. Os eventos históricos, como o êxodo e a formação da vida nacional, são fundamentais para a compreensão da revelação divina. A palavra de Deus, apresentada no texto como dinâmica e poderosa, é discutida como um meio divino de comunicação no Antigo Testamento. O uso do termo palavra é explorado, e Klaus Westermann distingue diferentes tipos de palavras, incluindo anúncio, instrução e palavras cultuais em adoração. A relação entre palavras e história é abordada, enfatizando que ambas estão intrinsecamente ligadas. A interpretação dos fatos históricos pelos autores bíblicos é destacada, sublinhando a importância da combinação entre conceitos teológicos e eventos históricos. O capítulo conclui destacando a origem histórica da religião de Israel e como essa origem fornece a chave para a interpretação da história. Os autores bíblicos, especialmente os profetas, interpretaram a história à luz das atividades divinas na vida nacional de Israel, buscando compreender o propósito do Senhor tanto na história quanto na criação do mundo. O texto destaca a continuidade do mesmo Deus ao longo das diversas épocas da história, enfatizando a importância da fé na compreensão da revelação divina. Em suma, o capítulo 2 proporciona uma análise profunda e reflexiva sobre diversos temas teológicos presentes no Antigo Testamento, oferecendo uma compreensão mais ampla da revelação divina, da relação entre Deus e o homem, e do papel crucial da história na teologia veterotestamentária.